sejam bem-vindas na nossa live. Bom dia, meninas, tudo bem? Já cliquem no aviãozinho para enviar para quem também tem interesse nesse tema de hoje, porque tá bem especial. Nós vamos falar hoje sobre 3 suplementos duvidosos para definir o abdômen e queimar gorduras. Seja bem-vindo, olá, bom dia! Bom, então vamos começar. Para a gente começar a entender esse tema que eu trouxe hoje, suplemento alimentar. Suplemento alimentar, ele vai ser considerado tudo aquilo que você usa para eliminar uma deficiência. Seja ela de micronutriente, por exemplo, você tem uma deficiência de vitamina B12, você tem uma deficiência de zinco, ou macronutrientes, você tem uma deficiência de proteína, que é o mais comum. Então, essa era a função dos suplementos alimentares lá no início, quando eles começaram a ser produzidos e entregues, para o mercado. Oi, bom dia. Só que hoje em dia, todo mundo, essa palavra suplemento alimentar se tornou algo até meio banal, não é mesmo? Por quê? Porque ela se tornou uma prática muito comum e ela é muito pouco questionada. É simplesmente algo que você chega na farmácia, tá lá um monte de coisa, em cada esquina parece que tem uma loja de suplemento, não é mesmo? Porque agora a suplementação, os suplementos, os produtos, eles estão sendo usados e divulgados em todo lugar, na internet, em loja física. E estão sendo muito consumidos pelas pessoas. Por quê? Porque é algo muito mais confortável. E o problema disso tudo é porque geralmente as pessoas que estão consumindo não levam em consideração a alimentação. Tudo bem, você pode falar, Carol, mas eu já me alimento saudável, então tá tranquilo eu tomar suplemento. Não é bem assim e a gente vai ver aqui também. Então nós temos aí pessoas que se alimentam bem, que fazem atividade física e querem usar suplementos para potencializar, como um recurso para agilizar, e tem pessoas que nem mesmo estão nesse grupo. Então elas nem mesmo começaram a cuidar da alimentação ou fazer uma atividade física e já estão utilizando suplementos. Percebe? Então, nenhum desse grupo, na verdade, tá com uma alimentação bem estratégica, fez essa análise adequada de suplementos, muitas vezes nem parou para pensar, Realmente não parou para se questionar. Será que esse suplemento é o mais adequado para o meu caso? Essa dose é a mais adequada? Como eu vou estar utilizando esse suplemento? Qual marca é mais ideal para mim? Então, a alimentação, infelizmente, pela maioria das pessoas que usam suplementos, é uma questão que é muito negligenciada, porque elas estão utilizando o suplemento ali como o recurso principal. Então, você esquece, negligencia a base e já vai direto para o suplemento, para cortar um atalho aí, Mas é bem comum a gente ver a substituição de refeições, até mesmo por shakes, coisa mais comum hoje em dia. Proteínas em pó, principalmente para quem treina, está fazendo crossfit, para quem já está fazendo musculação, tem muita substituição por proteínas em pó. Uso de multivitamínicos e por aí vai, Tem uma série de suplementos no mercado e por conta dessa demanda muito grande das pessoas, começaram a se criar, óbvio, A demanda é grande e começaram a se criar ainda mais suplementos no mercado. Então, hoje em dia, assim, são centenas
centenas de milhares de suplementos que você encontra facilmente na prateleira do mercado, você encontra na farmácia, na internet, tem muita propaganda, em qualquer loja você encontra, não é mesmo? Então, vamos pensar aqui comigo agora, tá? Muitas pessoas, elas não sabem dessa informação que eu vou... Meu melhor suplemento é um churrasco. Bom, muitas pessoas, elas não sabem, mas você pode deixar aí para mim se você conhece essa informação. Provavelmente não, porque é muito pouco falado isso que eu vou falar agora. Não existe um consenso mundial para dizer o que é e o que não é considerado um suplemento. Exatamente. Porque, por exemplo, bom, vamos pegar aqui melatonina. Melatonina, principalmente para quem tem dificuldade de dormir, né? Hoje em dia, todo mundo tá com dificuldade de dormir, já quer suplementar melatonina. Lá nos Estados Unidos, é considerado um suplemento. Só que você já pega o Canadá, gente, Canadá ali do lado, não é considerado um suplemento. Já precisa ser prescrito por um médico porque é um medicamento. Então, para os brasileiros que moram fora do Brasil, precisa ficar muito atento com essa questão, certo? Se é realmente o suplemento, ele é legalizado no seu país. E quem mora aqui no Brasil, mas gosta de, comprar produtos pela internet, gosta de comprar suplementos importados, também precisa redobrar esse cuidado. Por não existir esse consenso sobre suplemento, você já pode imaginar também que os ingredientes vão variar muito de lugar para lugar, de marca para marca, as doses, principalmente aí quando a gente pensa, um dos suplementos que mais varia aí, questão de dose, é a cafeína, suplemento de cafeína. Então precisa ficar muito atento quando você compra suplementos importados. Então aqui o que eu tô falando? Suplementos são sim um recurso muito interessante. Eu não sou contra os suplementos. E inclusive eu coloco eles na minha prática clínica, eu acho extremamente interessante para ser utilizado para aumentar a performance, na recuperação muitas vezes é legal utilizar, na estratégia para perda de gordura, para aumento de músculos. Então, se a gente tem esses recursos em mãos, a gente precisa ter a sabedoria e a estratégia para estar utilizando eles da melhor forma possível, até para a gente aproveitar muito bem esse recurso, né? Porque senão vai ser um investimento perdido. E a gente vai, por existir vários suplementos no mercado, como eu falei para você, existem diversos ingredientes nesses suplementos. E hoje eu vou aqui falar para você 3 desses ingredientes, então 3 suplementos que são considerados bem duvidosos e eles estão presentes em vários suplementos. Então fique atento, se você tem um suplemento aí na sua casa, dá uma olhada já no rótulo para ver se não tem, e se você está pensando em comprar um suplemento aí, já vai ficar atenta já nessas informações quando for buscar o seu suplemento, tá bom? Então a gente vai entender melhor aqui o que eles são, o que esses suplementos que eu trouxe para você aqui são, para que eles servem e se eles realmente têm algum efeito. Porque você concorda comigo que como temos aí uma grande variedade, pensa aqui comigo, temos uma grande variedade de ingredientes, nem todos eles são realmente interessantes, nem todos eles vão cumprir o propósito, nem todos eles têm respaldo científico. Então esse daqui é um ponto bem importante, tudo bem? Então a gente tem o primeiro suplemento que é a beta-alanina. O que a beta-alanina ela vai fazer? Ela vai agir como um tampão para o seu músculo. O que isso quer dizer, Carol? Você tem o seu músculo lá, você está treinando, se exercitando na academia, por exemplo.
Quando você se exercita, o seu músculo trabalha bastante na academia, vai acontecer ali uma leve acidificação. Por ter essa leve acidificação ali daquele meio, vai ter uma fadiga muscular. Então, para prevenir essa fadiga muscular, se utiliza a beta-alanina, porque a beta-alanina ela vai conseguir, digamos assim, neutralizar essa acidificação, vai deixar o ambiente um pouco mais neutro ali. E aí, consequentemente, você vai conseguir treinar mais, vai demorar mais para o seu músculo fadigar. Certo? Porque a beta-alanina ela acaba elevando a concentração de uma substância que a gente chama de carnosina e por conta disso aí você evita essa fadiga muscular muito rápido, deu para entender? Só que um dos efeitos colaterais da beta-alanina é o que a gente chama de parestesia. O que significa parestesia? É quando você sente, você toma beta-alanina, você vai sentir um formigamento no seu corpo. Isso significa parestesia. É o efeito colateral desse suplemento. Então você começa a sentir formigamento na ponta dos dedos, no nariz. E quanto maior a dose do suplemento que você está utilizando, mais são os efeitos colaterais. E na maioria dos suplementos pré-treinos, a quantidade de beta-alanina, elas são muito pequenas na verdade. Então, vai demorar muito, não é fácil ter um efeito assim de parestesia. Então, é preciso você tomar também a beta-alanina por muitas e muitas semanas para você conseguir algum tipo de efeito dessa beta-alanina. Então ela não adianta você comprar, você falar, vou tomar aqui uma dosezinha e vai treinar que vai fazer efeito. Não acontece assim. Inclusive é até engraçado, porque o efeito que pode acontecer é um efeito placebo que a gente fala. Ou seja, você tomou e por você tomar alguma coisa, por você estar sentindo algum tipo de formigamento, né, nas mãos, no nariz, no corpo, você acha que está fazendo efeito a beta-alanina e na verdade não tá. Entende? Bom, e aí a gente tem o nosso segundo ingrediente. Isso mesmo, vão mandando para quem precisa ouvir essas informações. Eu tenho certeza que vai poder ajudar muitas pessoas que estão super perdidas, que amam comprar um suplemento e estão apenas aí gastando dinheiro à toa, estão investindo muito mal o dinheiro, estão investindo muito mal o tempo e pior, né? Perigoso, tem alguns suplementos que são perigosos, sim. Exatamente, tem alguns suplementos que são muito perigosos e podem ser tóxicos, podem causar efeitos aí deletérios, efeitos ruins para a sua saúde. Então, o segundo ingrediente que a gente tem e que acaba sendo bem duvidoso, esse aí, para mim, esse segundo agora é o Master, entendeu? Esse daí tá no top 3 suplementos aí duvidosos. Então, antes de eu falar aí, já manda. Posso mandar? Isso aí. Bom, então, posso falar? Beleza, então. Então, o segundo ingrediente que acaba sendo bem duvidoso é o BCA. O que significa BCA? BCA nada mais é do que aminoácidos de cadeia ramificada. Então, ele é um grupo aí de 3 aminoácidos essenciais. Então, ele é formado por isoleucina, leucina e valina, que a gente chama. E o que o BCA ele faz? Porque é tão falado, né? Geralmente, quem começa a academia ama um BCA. Ele vai ajudar na construção das proteínas e a leucina vai ajudar aí na ativação, na síntese da construção de proteínas. Acontece que os BCA sozinho, ele não ajuda a aumentar essa síntese de proteína. Para eles terem algum efeito, um pequeno efeito, eles precisariam ser consumidos com proteínas. A verdade é que ele não tem o sentido do seu uso, certo? Então ele acaba sendo um suplemento aí descartável,
que não faz sentido. É muito mais interessante você estar trabalhando com esses aminoácidos essenciais através da sua alimentação. E o outro suplemento que eu trouxe aqui para você, que é o terceiro suplemento, que não é o menos importante, bom, é a fucoxantina. Você já ouviu falar em fucoxantina? Para quem está muito interessada em queimar gordura, queimar caloria, eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar ou já conheceu alguma pessoa que toma. Talvez o nome, por ser muito estranho, né, você não guardou. Mas se você tem algum tipo aí de suplemento relacionado para queima de gordura, dá uma olhadinha nos ingredientes, vê se não tem fucoxantina. Ele se tornou bem popular mesmo esse suplemento para queima de gordura. E para quem não sabe, a fucoxantina, ela é um extrato de algas marinhas marrons. E existem sim alguns estudos que mostram que a longo prazo, muito a longo prazo, ela pode ajudar uma perda de gordura. Os estudos geralmente falam que no máximo aí uns 4 quilos, mas ela auxilia. Só que, por que eu trouxe ela aqui falando, ai, Carol, mas então ela faz efeito? Acontece que a gente precisa pensar o seguinte, não são estudos que a gente fala assim que são bem solidificados, não são tantos estudos assim que tem, então a gente não tem um respaldo científico muito grande, tá? Não vai funcionar como um milagre. Então não adianta nada você comprar, tomar e achar que já vai ter resultado. Não. Ela pode ser utilizada? Pode. Só que quando você, sabe, já tem uma base excelente, você já tá assim com um corpo assim incrível, então tá. Quer potencializar um pouquinho? Vamos ver se ajuda, vamos ver como é que responde para você? Aí pode ser interessante, tá? Mas só nesses casos, assim, onde você já tá num nível, assim, muito avançado, tá? Que pequenos detalhes estão fazendo a diferença já. Então, daí pode-se fazer aí um teste para ver como é que seu corpo responde. E a grande intenção minha aqui nessa live não é falar mal dos suplementos, tá bom? Como eu falei para vocês, né? Eu uso na minha prática clínica, eu gosto. Eu, pessoalmente, eu utilizo suplementos. Eu acho que são ferramentas que a gente tem que, os dias atuais trouxeram e é excelente sim. Só que é uma ferramenta e é um recurso excelente, mas que a gente precisa ter consciência para utilizar. E o que eu percebo muito é que tá ficando algo assim muito banal, sendo que é algo que afeta diretamente a sua saúde, não é só uma questão estética também, tá? E veja se você concorda comigo. Uma mulher que ela não faz a unha já faz tempo que essa mulher não faz a unha, ela vai na manicure, vai ter um evento, ela chega lá na manicure, fala assim, olha, eu quero pintar porque eu vou ter um evento. Você acha que o resultado vai ficar bom? Até sai um resultado, a mulher, né, uma profissional, ela vai pintar a unha lá, mas não vai ficar bom. Por quê? Porque precisa cortar a unha, precisa lixar a unha, não é mesmo? Precisa hidratar, precisa tirar a cutícula, existe todo esse processo para daí você chegar e pintar a unha. Entende o que eu quero dizer aqui com a analogia que eu trouxe aqui para você? Porque a mesma coisa acontece nessa situação dos suplementos. Então não adianta você querer utilizar suplementos para substituir uma boa alimentação. Não adianta você utilizar suplementos sendo que você não tem uma alimentação estratégica. Não adianta ter só uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável, ela vai te fazer ser mais saudável. Uma alimentação estratégica vai fazer com que você seja saudável, você queime mais calorias e você consiga ter um abdômen definido. São coisas diferentes.
certo? E eu realmente acredito que cada uma de vocês, né, que estão aqui, que querem alcançar o seu resultado, então precisa sim cuidar da sua alimentação primeiro. Sobre isso que a gente vai, nessa questão, né, de trabalhar alimentação, a gente vai ver isso dentro da minha consultoria nutricional. Então a gente trabalha juntas primeiro toda essa questão da alimentação, ajusta toda a sua alimentação, a gente deixa bem estratégica ela e depois nós acertamos os detalhes que são, precisa de suplemento, qual suplemento melhor tomar, como que a gente vai colocar esse suplemento na sua refeição, e é dessa forma que funciona. Mas antes de tudo a gente precisa trabalhar muito bem essa base, ok? Bom, essa aqui foi a nossa live do Café com a Nutri. Espero que você tenha gostado, manda para quem precisa ouvir essas informações e caso você esteja interessado em saber mais sobre a minha consultoria nutricional, vem conversar comigo. Beijos, até mais!